E aí, galera, vamos voltar então. No último bloco eu estava mostrando a vocês que a questão ela pode ser dividida em blocos, certo? E estávamos falando do conectivo E. Olha só, quem não estudou o raciocínio lógico, como eu havia falado, não tem problema. O que o conectivo E faz? Ele faz com que os dois blocos, né, a tabela verdade do E, os dois blocos ou mais blocos, todos devem estar corretos para que o meu resultado seja correto. Pense o seguinte, ó, eu preciso de um lápis e de uma caneta. Então, só uma caneta me atenderia, por exemplo? Não, eu preciso dos dois, né? Ao passo que se eu dissesse, eu preciso de uma caneta ou de um lápis. Então, eu tendo um lápis, estaria resolvido. Então, olha só aqui, nós vimos que a primeira parte, né, onde ele fala que a memória RAM é volátil, está correto. Como eu disse, os dois ou mais blocos devem estar corretos para que o meu resultado esteja correto. Se, por exemplo, eu detectar que o segundo bloco está errado, automaticamente meu outro bloco, o resultado final dos blocos vai estar errado. Então não importa, né? Se eu tenho 5 blocos corretos, mas um errado dentro da questão, a minha questão está errada. Fica a dica para você então. Vamos continuar a análise aqui, né, olhando para a questão, que eu vou voltar à questão, a gente possa analisar. Primeiro detalhe aqui dentro da questão que você vai olhar, ó, ele fala aqui, ó, memória principal. Então eu vou lembrar de quem? Memória RAM, certo? Memória principal, memória RAM. Por ser volátil, então, por ser volátil, outra informação. Então, a RAM, ela é volátil? Como eu disse, o primeiro bloco aqui está correto. Precisa ser atualizada, então ela precisa ser atualizada cada vez que o computador é ligado. Não? Quando eu ligo o computador, a memória RAM precisa ser atualizada. Isto é correto? Sim. Sim, porque a memória RAM ela é volátil, está aqui na questão. Sendo volátil, quando eu retiro energia, todos os dados são perdidos. Tá? Então, nós temos aqui um item correto, questão correta. Marcar e ser feliz. Vamos embora. Então, continuando. Vamos embora. Mais uma questãozinha. Vamos analisar aqui. Um computador é composto basicamente por dispositivos de entrada, dispositivos de saída, unidade de processamento e memória. Esse último componente, a memória, divide-se em memória principal e memórias auxiliares. Para aumento da memória principal, é utilizada uma técnica de paginação que utiliza as memórias auxiliares como extensão da principal. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse conjunto resultante da soma da memória principal mais a área de extensão utilizada pela memória auxiliar. Então, eu vou pedir para que ele jogue aqui na tela e eu possa marcar aqui alguns detalhes interessantes na questão. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse conjunto resultante da soma, olha só, da memória principal mais a área de extensão utilizada da memória auxiliar. Então, lembra que há pouquinho nós vimos que eu posso utilizar a memória principal, né? A memória principal está acabando, eu estou utilizando. Quando a sua capacidade está esgotando, eu vou pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Né? Opa, desculpa, eu passei o slide aqui, volta, não tem problema não. Olha só, quem que eu vou pedir ajuda? Para uma memória auxiliar. Quem é essa memória auxiliar? É o HD. Quem é a memória principal? É a RAM. Então, RAM mais HD, tenho a memória, vamos analisar aqui, deixa eu apagar aqui para tirar a poluição, você já viu a marcação que eu fiz. Vamos analisar as opções então. Letra A, memória estendida? Não. Letra B, memória virtual? Correto. Então, vou até marcar aqui, ó, memória B, ou memória virtual. Letra B, memória virtual. Letra C, memória cache? Não. Letra D, memória RAM? Não. Memória expandida? Não. Tá ok? Então, lembre-se que a memória virtual é esse processo de pedir ajuda ao disco rígido, que é uma memória auxiliar, memória secundária. Então, um termo interessante também que ele utilizou aqui, ó, né, memórias auxiliares, tá? Memória auxiliar. Então, o HD é uma memória secundária que vai auxiliar nesse processo, por isso o termo aqui. Tranquilo? Então, vamos agora fazer a análise do disco rígido. Falamos muito deles já, né? Citamos o disco rígido, mas agora nós vamos conhecê-lo. Veja, a princípio aqui nós vamos começar a falar de um disco rígido normal ou tradicional. Veja que eu coloquei aqui entre aspas, tá? Disco rígido, HD, que é o termo em inglês, Hard Disk, ou HDD, Drive de Hard Disk, Drive de disco rígido. Lembra? Drive, sem um R, tá ok? Ainda a possibilidade, há muito tempo não cai em prova, que se chame o HD de
Winchester. Então, esse é um termo muito antigo, que é mais ou menos assim, eu vou comprar uma palha de aço? Não, geralmente a pessoa fala que vai comprar o quê? Bombril, né? Então, nós temos uma marca de um produto fortemente associada àquele produto. Então, Winchester, fica a dica, eu vou colocar aqui para você na tela. Se por acaso você vir em prova, né, você não pode falar que não viu na sua videoaula aqui. Então, tá aqui, para que você tome nota aí, ó, tá? Como eu disse, há muito tempo não cai isso em prova, tá certo? Há muito tempo. Mas aqui nossa preocupação é que se cair, você saiba. Então vamos lá, vamos continuar analisando o HD. Veja que eu falei no início aqui, que eu estou falando de um HD normal. Então olha a imagem aqui. Vários discos, na verdade, nós falamos disco rígido, mas são discos, né? Discos que eu gravo tanto em uma superfície de um lado quanto do outro, tá certo? Uma superfície e embaixo. Cabeça de leitura e ou gravação. Então vamos fazer uma análise aqui mais detalhada do disco rígido. O que você vai anotar aí? Que ele é uma memória secundária. Memória secundária, não volátil. Então se caísse uma questão na prova dizendo assim, o disco rígido por não ser volátil, correto. Aí se ele dissesse ainda assim, o disco rígido não precisa de energia para armazenar os dados. Errado. Para manter armazenado, não é necessária energia. Para armazenar, toda a memória precisa. Fica a dica para você, certo? Então, olha só, você já colocou esses dados aí, que ele não é volátil. E aí o funcionamento de um disco rígido normal, né, mecânico. Então, ele lê e grava os dados magneticamente. Ok? Isso é importante. Como? Através da movimentação de um conjunto mecânico. Então, olha aqui para a imagem. Atente-se aqui, ó. Veja os discos vão girar, né, um motor que vai fazer os discos girarem, e o braço de leitura que vai movimentar as cabeças de leitura e ou gravação. Então, movimento aqui mecânico. Lento, portanto. Quando comparado ao HD normal, olha só o cuidado que eu estou tendo aqui, o HD normal, né, com a memória RAM, o HD normal, a sua velocidade é menor. Então lembra quando eu vou para aquele processo de utilizar o HD como se fosse memória principal? O que vai acontecer? Eu vou perder em desempenho. Por quê? Porque para ler e gravar os dados no disco rígido, demora mais do que fazer o mesmo processo na memória RAM. Tá ok? Então, aqui a imagem de um disco rígido, real, não em tamanho real, mas a imagem de disco, sem a sua tampa, né? Ele tem um lacre aqui, um grão de poeira aqui pode danificar o disco rígido, ele é muito sensível. E também, já fica a dica, ele vai ser sensível, portanto, ao quê? A impactos, né? Então, se, por exemplo, colocar na sua prova lá que o disco rígido tradicional, que tem motores, tal, lembrando desse disco rígido, é sensível a impactos, né? Você bateu o disco rígido, pode danificá-lo? Correto, tá certo? Correto. Vamos falar ainda da capacidade do disco rígido. Nós vimos lá a capacidade da memória cache, vai voltar e vai relembrar a capacidade dela, da memória RAM, e aqui nós já tivemos prova que citou isso. Geralmente, veja, não é regra, mas geralmente a maior memória secundária que eu tenho no computador vai ser o HD, tá? Normalmente vai ser ele. Qual a capacidade média do HD? Então eu vou colocar um HD baixo para os padrões atuais, 10 GB. Então eu já sei que a capacidade dele vai ser medida em bytes. Aí eu já estou utilizando o múltiplo do byte, que é o giga, desculpa. Gigabyte. Até quanto mais ou menos, Jefferson? Em torno de 2 terabytes para um disco rígido, certo? Então, um disco rígido, 2 terabytes a 10 gigabytes. Essa faixa para que você tenha uma noção aí do seu tamanho. Então, está aqui a capacidade do disco rígido. Depois, nós vamos analisar aqui a interface, ou em inglês, né, interface. O que vem a ser isso? É o meio de comunicação do HD com a placa-mãe e vice-versa. Então, como é que ele vai enviar os dados e receber dados? O que eu tenho aqui? IDE e SATA. Já só existem outras interfaces? Sim. Tá? Mas para concurso nós vamos ter essas duas. Aí você vai colocar uma observaçãozinha aí, por gentileza, que SATA é mais moderno do que IDE. Tá? E, portanto, é mais rápido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a imagem dessas interfaces. Pode jogar na tela ali, para que o pessoal possa ver com detalhe. Então, em cima, eu estou mostrando para vocês em cima uma interface IDE. E aqui, à direita, aí, você pode ver um conector amarelo, que é um conector IDE, certo? Já está em desuso, hoje você não vai encontrar mais computadores novos com interface IDE, mas lembrando que para concurso é um detalhe. E embaixo, eu tenho um conector SATA. Então, aqui em cima eu mostrei o cabo para você, e embaixo um conector SATA. E aqui o
respectivo cabo, tá? À direita ali o conector vermelho, na placa-mãe o conector SATA. E além, pode voltar para mim, além do disco rígido, né, SATA, eu tenho outros componentes que podem ser interligados com essa interface. Por exemplo, um gravador de DVD, um leitor, né, gravador de DVD, tá certo? Também pode utilizar a interface SATA. Então, interface, meio de comunicação do HD com a placa-mãe. Vamos lá, vamos continuar fazendo nossa análise. E aqui agora nós vamos falar de um HD SSD. Então, Solid State Disk. O que eu tenho aqui? Eu tenho um disco no estado sólido. O que você vai anotar aqui? Que esse disco, ele também não é volátil, tá? É um disco rígido, porém o funcionamento dele não é mecânico, isso é importante, não é mecânico. Como é que ele lê e grava os dados? Eletronicamente. Então lembra que lá na memória RAM nós falamos que ela lê e grava os dados eletronicamente? Ok, aqui também, só que ela lê e grava os dados eletronicamente, aí você vai anotar, isso é importante, que ele faz isso em uma memória flash, tá? Então ele possui um alto desempenho, principalmente comparado com o HD normal, certo? Quando comparado com o HD normal, nós temos aqui uma velocidade de leitura e gravação dos dados muito maior, tá? Muito maior. E outro detalhe importante, ele não está sujeito àqueles impactos, aquelas interferências por impactos. Lógico, um impacto moderado, né? Chacoalhar, uma batidinha de leve, ele não vai estar sujeito àquilo. Por quê? O funcionamento dele vai ser eletrônico. Dá uma olhada aqui por dentro, ó, tá? Hoje, o custo dele ainda é bem maior, mas seria um detalhe aí para concurso não tão relevante. Mas nós já tivemos questões abordando isso aí. Veja um vídeo então agora comparando o funcionamento dos dois discos. Primeiro vídeo aqui, vou mostrar um HD normal funcionando. Então, veja aqui, ó. Pode cortar para a tela lá, pessoal, ver melhor o vídeo funcionando aí, ó. Então, observe aqui ó, o movimento das cabeças, ó. As cabeças de leitura e gravação movimentando e o disco girando, né? Como eu disse aí, o funcionamento mecânico. Agora vejamos aqui na sequência um HD SSD funcionando. Lógico que é uma simulação, né? Porque não daria para ver exatamente, mas aqui é só para mostrar que o processo dele é eletrônico, não tem partes mecânicas, né? Veja ali no canto superior esquerdo, armazenamento e memória flash sem a presença de partes mecânicas, tá ok? Então, hoje, para concurso, é importante, é relevante saber isso aí. Então, pode manter aí e vamos analisar já uma questãozinha aí. Olha só, pode deixar na tela. Conhecimentos básicos de hardware podem auxiliar a tarefa de um agente em busca de... Conhecimentos básicos de hardware podem auxiliar a tarefa de um agente em ações de busca e apreensão que envolvam o recolhimento de equipamentos de informática. Sobre conceitos de hardware, constata-se o seguinte. Vamos lá. Letra A. As memórias DDR4. Então, relembrando aqui, lembra que eu falei para vocês que tem memórias que podem transmitir 2 dados, né, a cada clock? Então, são memórias chamadas de DDR, Double Data Rate. Então, posso transmitir 2 dados a cada clock. E aí nós temos DDR, que não tem o número 1, né, mas seria um DDR1, DDR1, 2, 3, 4 e hoje até a 5, tá certo? Então, volta lá para a tela, a gente continua a nossa análise. Então, ele está falando de quem aí? Da memória RAM. São utilizadas como memória principal do computador e recebem esse nome porque são utilizadas como memória RAM e de armazenamento de dados permanente simultaneamente. Opa! Detalhe então aqui. Permanente? Não, porque ela é volátil. Então descartei a letra A. Letra B. Os dispositivos de armazenamento do tipo SSD ou unidades de estado sólido são usados para armazenamento de dados e sua tecnologia de fabricação utiliza chips de memória flash no lugar de discos magnéticos. Perfeito! Então, exatamente o que nós acabamos de ver. Seria a nossa letra B a resposta. Vamos analisar as outras opções, pode manter na tela, para que a gente possa ver aí. Letra C. As unidades de armazenamento do tipo SSD possuem um recurso de autodestruição de dados. Isso aí é coisa de James Bond, então está fora do nosso, fora do nosso escopo. Está errado. Letra D. Ultrabook. Quem que é o Ultrabook, né? Então, hoje, é um nome aí que eles deram aos notebooks, principalmente aqueles que vêm justamente com o quê? Com HD SSD. Então, dando maior performance, né? Tem lógico, toda a estrutura, não é só o HD, e são notebooks aí de alta performance, você pode considerar isso aí. Ultrabook é o nome dado aos computadores móveis que não possuem dispositivo de armazenamento de dados internamente, uma vez que esse tipo de equipamento tem como finalidade a utilização em rede. Errado. Então, se ele não armazena nada, como é que eu vou colocar meus dados, certo? Não tem como.
Vamos lá continuar a nossa análise agora falando da divisão lógica do disco. Veja, cuidado. Se ele disser, por exemplo, na prova, peguinha, mas tem que ficar atento. Se ele dissesse assim na prova, um disco rígido pode ser dividido fisicamente em várias partes. Pode, já. Dá uma serra aí, um machado, tá. Pode. Vai funcionar? Obviamente que não. Então a divisão que nós podemos fazer no disco rígido, ela é lógica, tá? Já ouviu falar em formatar o computador? O que eu estou fazendo naquele momento ali, né? A formatação, ela incide justamente sobre o disco rígido, dá forma ao disco rígido. Então você vai colocar, uma das primeiras observações que você vai colocar aí, que um disco rígido ele pode ser particionado. Então o que é particionar o disco? Dividir o disco rígido, logicamente, em várias partes, são chamadas de partições. Então eu vou tentar simular aqui, né, nessa imagem, pode cortar para mim, aí, beleza. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Eu tenho um espaço, imagina essa imagem, vamos ver se aqui com preto eu vou conseguir marcar isso aqui legal, e eu vou poder então estar dividindo o meu disco rígido. Né? Ficou um pouquinho claro aqui, mas dá para ver então, aqui eu teria uma parte, outra parte, várias partições, então, de tamanhos aleatórios, partições não precisam seguir, tá, um padrão, 50% disco rígido, não é necessário. Então, posso ter uma partição bem pequenininha, e todo o restante do disco rígido, fica a meu critério. Tá? Lembrando que fisicamente eu continuo tendo um disco rígido. Então é possível particioná-lo em várias partições, como eu disse, de tamanhos aleatórios, e com uma observação interessante. Essas partições elas são vistas pelo sistema operacional como se fossem discos independentes. Então no meu caso ali, quando eu criei 3 partições no disco rígido, é como se eu tivesse para o sistema operacional 3 discos na máquina. Tá? Em outra aula, em outra videoaula, nós falaremos sobre backup e veremos que esse procedimento de dividir o disco rígido não é seguro para armazenamento de backups, ok? Não vai nos dar segurança para armazenamento de backups. Então, vamos continuar a nossa análise, conhecendo um pouquinho mais a estrutura interna do disco rígido. Digo, estrutura lógica, tá? Isso aqui você abrir o disco, você não vai ver isso aqui, fisicamente não vai dar para ver. Então, nós temos uma divisão, veja, pode jogar na tela ali, para a galera ver melhor. Eu tenho uma divisão aqui. Essas circunferências aqui, veja que eu tenho uma circunferência todinha marcada em verde, são as trilhas, né? Então tenho ali uma trilha marcada. Toda circunferência dessa aí é uma trilha. E esse espaço que existe pequenininho ali, são chamados setores. Então corta para mim aqui que eu vou dar uma informação importante. Um setor no disco rígido é o menor espaço, né, para a alocação de dados que eu tenho no disco rígido. Só que tem um detalhe. O sistema operacional não enxerga os setores isoladamente. Tá? Então, a divisão interna, o menor espaço que eu tenho para alocação é o setor. O que o sistema operacional enxerga, então? Volta para a tela, vamos continuar a nossa análise. Então, nós vimos aqui a divisão de trilhas e setores. Agora, eu vou falar aqui do cluster. O que é um cluster, então? O cluster, você vai anotar aí o seguinte, pode cortar para mim aqui. Você vai colocar no seu material que cluster é a menor unidade de alocação do disco rígido vista pelo sistema operacional. Então, internamente, nós sabemos que o que tem lá, pequeno, um setor. Mas o que o sistema operacional enxerga? Cluster. Lembra lá atrás, quando eu falei para você, por exemplo, nós vimos nessa videoaula ainda, a questão de gerar o arquivo não, né, com acento e sem acento, para ver o seu tamanho? Aí eu falei para você prestar atenção no tamanho do arquivo e não do tamanho em disco, que há uma diferença. Você vai entender agora por que há aquela diferença. A diferença existe graças ao cluster. Então, o cluster é a menor unidade de alocação, né, do disco rígido vista pelo sistema operacional. Como é formado um cluster? Por N setores. Então, isso vai variar, né, de acordo com o sistema operacional e até mesmo a formatação que o usuário faz ali. Ele pode interferir nesse processo. Então, ele é formado por N setores. Vamos dar um exemplo aqui. Corta para a tela aqui. Vamos dar um exemplo aqui no meu cluster. Então, vamos supor que eu tenha um sistema operacional onde eu tenho um cluster formado por 3 setores. Só como exemplo, tá ok? Isso aqui é apenas a título de exemplo. Então, eu tenho aqui 3 setores formando um cluster. Então, olha só. Vamos dar um exemplo prático da gravação dos dados em disco. Nesse caso, usando esse caso como exemplo. Eu tenho aqui um arquivo chamado teste.txt, cujo tamanho dele é de 7 KB. Então, fique atento. Nós falamos que um cluster é formado por 3 setores, correto? Agora eu preciso saber o tamanho de cada setor. Então, cada setor vai armazenar 2 KB. Então, cada espacinho daquele do disco rígido armazena 2 KB. Lembrando que um cluster tem 3 setores.
Então, um setor, 2 KB. Um cluster, portanto, ele vai armazenar o quê? 6 KB. Acompanhe a gravação comigo. Pode deixar na tela. Pode deixar na tela. E aí eu coloquei um pedaço daquele arquivo. Já percebi que o arquivo de 7 KB ele vai ter que ser dividido em vários pedacinhos, né? Já percebeu isso? Por quê? Porque um pedaço menor do disco rígido onde eu consigo alocar alguma coisa é o setor. Ok, então eu aloquei até agora 2 KB, supondo que o setor armazene ali, naquele caso, 2 KB. Vamos lá. Aí eu vou e armazeno mais um pedaço dele, mais 2 KB. Então até agora só 4. Mais um pedaço, 6 KB. Veja que nesse momento só falta 1 KB. Tá, mas aí tem um detalhe, eu consigo colocar só 1 KB e deixar parte do setor livre? Não. Eu vou ter que usar o setor todo, mesmo que eu não ocupe ele com todas as informações. Então veja que eu gravei mais um setor. O que aconteceu nesse momento? Você percebeu que eu já gravei 4 pedaços aqui, ó. 3, 4 pedaços. Então, lembra que eu falei para você que um setor, né, tem 2 KB e que um cluster é formado por 3 setores? Corta para a imagem aqui, por favor. Pode cortar para cá. O que você vai observar nesse momento, então? Vamos destacar aqui. Eu vou usar o azul para dar um destaque melhor aqui. E olha só. 1, 2, 3. 3 setores formam um cluster. Mas eu já não precisei de mais um para terminar de armazenar os 7 KB que eu tenho? Sim. O que acontece? Esse 1 vai ficar sozinho no mundo? Não. Então, veja só. Mais um aqui e mais um aqui. Jefferson, mas eles não vão conter nada, mas eles vão ficar separados para aquela informação mesmo assim. O que está ocorrendo então? Esses 2 setores aqui não armazenam absolutamente nada, mas eles são marcados e são utilizados. Então, obviamente, está ocorrendo o que aqui? O que nós chamamos de desperdício, simplesmente, né? Não tem outra palavra para isso. É desperdício. Eu estou desperdiçando espaço no meu HD. Ah, Jefferson, mas são só 4 KB, eu tenho um HD de 2 TB. Tudo bem, pode ser que para um item seja relevante, mas no montante você pode acabar perdendo um espaço considerável. Lembra daquele arquivo do não? Ele tinha 3 bytes. 3 bytes. Se você observar, o espaço alocado para ele no disco rígido foi de 4 KB no Windows 7. Tá? 4 KB, ou seja, aproximadamente 4.000 bytes. Então, desperdício bem considerável. Você está desperdiçando 3.000 e poucos bytes aí. Né? 3.997 para ser exato. Então aqui eu desperdicei. Eu vou apagar aqui essas marcações que eu fiz. Você já observou? São quantos setores que eu precisei aqui então? Para armazenar um arquivo de 7 KB. Eu precisei usar 6 setores. 6 setores me dá o total de 2 clusters. Né? Cada cluster, 3 setores. Portanto, eu precisei de 2 clusters para armazenar meu arquivo. E agora eu quero, pode cortar para a imagem, eu quero que você observe no disco rígido aqui o seguinte. Observa aqui que os pedaços desse arquivo, eles não ficaram muito próximos. Isso aqui num disco rígido normal, né, com movimentação mecânica, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ser um processo que nós chamamos de fragmentação. Então eu observo que os meus dados estão fragmentados. Veja, num HD normal, num HD eletrônico, SSD, eu não vou ter esse problema aqui. Mas no HD normal, essa fragmentação ocasiona o quê? Uma lentidão a ler os dados. Pode cortar para a imagem aqui, eu vou tentar simular com o meu braço, né, a movimentação da cabeça de leitura e gravação. Então a cabeça ela fica presa aqui, se movimentando assim, ó, de dentro para fora, certo? O que vai acontecer? Eu tenho que ler, para ler esse arquivo aqui, eu tenho que ler todos esses setores. Então imagina a situação. Eu acabei batendo na televisão aqui. Vamos lá. Imagina a situação. Eu movimento minha cabeça nessa primeira trilha. Giro o disco e leio todos os pedaços que estão aqui. Em seguida eu tenho que movimentar de trilha em trilha para ler os pedaços. Então já percebeu que vai demorar um certo tempo. E aí vem o processo. O que eu posso fazer aqui para otimizar isso aqui, Jefferson? Existe um processo, existe uma ferramenta. Lembra quando nós falamos dos softwares utilitários? Então está aqui, ó. Uma ferramenta chamada desfragmentador de disco. Então, quando eu tenho meus dados fragmentados, espalhados, cai o desempenho. Desfragmentando, eu vou otimizar isso aí. O que eu vou tentar fazer na desfragmentação? O disco rígido, o sistema operacional, vai pegar esses dados e vai tentar aproximá-los o máximo possível. Quanto mais contínuo eu conseguir deixar isso aqui, melhor. Nem sempre eu consigo deixar um do ladinho do outro, mas quanto mais próximo, melhor a situação. Então vamos lá. Próxima situação que nós veremos ainda sobre a divisão lógica do disco rígido
Eu quero que você tome nota disso, porque isso é extremamente importante e tem caído demais em concurso, que é o sistema de arquivos para a instalação dos sistemas operacionais. Então, eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei o Windows 7 XP aqui, acabou gerando uma redundância, mas não tem problema, poderia colocar simplesmente o Windows, e eu vou explicar esse detalhe. Agora eu quero que você dê ênfase, pode deixar na imagem aqui, eu vou sublinhar aqui para você, ó. Sistema de arquivos, então sistema de arquivos para a instalação. Então esse detalhe aqui, ó, é para a instalação. Já já eu vou colocar o sistema de arquivos, você vai anotar, vai parar o vídeo aí, vai anotar e aí eu vou continuar a explicação. Então vamos lá. Coloquei aqui o Windows 7. Sistema de arquivos FAT32. Posso utilizar? Posso. NTFS, posso utilizar? Posso. Veja que tem um asterisco aqui. Já já eu explico. XT4, né, eu poderia entrar o 3 aqui. Posso utilizar no Windows 7 por padrão? Não. Windows XP, posso utilizar o FAT32? Sim. NTFS? Sim. Veja que tem um asterisco também. O XT4 para o Windows XP? Não. E para o Linux, eu posso usar para a instalação o FAT32 por padrão? Não. Posso usar o NTFS por padrão? Não. XT4? Sim. E aí você já pode anotar, fica a dica aqui, ó, que pode ser o 3, tá? 3 ou 4. XT3 ou 4. Bom, você tomou nota disso e aí fica a dica então. Ó, já está sendo chato falando instalação. Instalação é importante. Por quê? Olha só. O Linux, né? Se você vai assistir o pacote todas as videoaulas, nós teremos uma aula de Linux. O Linux, Jefferson, se eu pegar um pendrive formatado com o sistema de arquivos FAT32 e colocar esse pendrive lá no Linux, olha só, o Linux vai enxergar o sistema de arquivos, os arquivos que eu tenho no pendrive? Vai. Então, uma coisa é o sistema operacional ser capaz de enxergar o sistema de arquivos. Outra coisa é fazer tá bom, nem vou falar mais a palavra, não, vou falar mais uma vez, instalação. Então, uma coisa é instalação, outra, ele ser capaz de enxergar o sistema de arquivos. Tranquilo? E agora vamos para o asterisco. Então, isso aqui é o sistema de arquivos preferencial para sistemas operacionais. Tá? A Microsoft, que é a fabricante, que desenvolve o sistema operacional Windows, recomenda a utilização do sistema de arquivos NTFS. O que eu ganho, Jefferson? Então, vamos ver o que você perde, na verdade, se eu utilizar a FAT32. Então, você vai anotar aí. O que eu perco utilizando o FAT32? Primeiro, vou colocar aqui para você, pode jogar aí. Olha só. Você vai poder usar um HD, um disco rígido, de no máximo 32 GB. Tá? O segundo ponto que você vai colocar aí é que um sistema FAT32 ele não tem criptografia. Então, ele não oferece ao usuário criptografia. O outro ponto que nós temos aqui, você vai colocar aí que um arquivo, o tamanho máximo de um arquivo é de 4 GB. Tá? Então, eu não posso alocar um arquivo com mais de 4 GB. Se eu uso um sistema, vou colocando aqui, ó, vou dar a dica para você, FAT32, tá ok? E não tem criptografia, então você já anotou aí, poupou minha letra feia, né? Vamos lá, apagando e voltando. Vamos voltar aqui, voltei para a imagem, vamos para uma questão. Questão, o Windows 7 Professional grava os arquivos no formato nativo. Então, olha só o que ele usou aqui. Vou destacar para você. Formato nativo, XT3 e FAT32. Então, de quem que ele está falando? Do Windows 7. O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato nativo, XT3 e FAT32. Vou apagar aqui a marcação. E aí você já marcou que esse item está o quê? Depois eu termino de ler. Lembra a história dos blocos? Então, olha aqui, corta aqui para mim. Olha só. Próximo bloco. O Linux, então, é outro bloco da questão. O primeiro bloco, já vi de cara, vou apagar aqui. O primeiro bloco, você já viu de cara que está o quê? Vamos lá. Windows 7. Nativo para o Windows 7. Padrão, né? Que eu vou considerar para o Windows 7. NTFS. Então, ele falou NTFS e FAT32 lá? Não. Então, quem que ele falou? Ele falou nativo XT3. De quem que é o 3? XT3 ou 4? Do Linux. Aí vamos continuar a questão. O Linux utiliza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro
que o adotado pelo Windows. Errado. Tá, Jefferson, em termos de segurança, então, já que ele fez a comparação, né? Já no próximo bloco eu falo para vocês aí como é que fica isso aí, tá ok?